Olá você, estudante de História, você que é meu aluno em específico do Educandário Saracali, e esse vídeo que vai servir para revisão da prova do nosso quarto bimestre, ou você que caiu de paraquedas e está estudando sobre esse assunto de imperialismo na África e na Ásia. É uma honra ter você aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha com todo mundo, curte esse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que quem está assistindo o conteúdo está gostando e vai indicar para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o nosso assunto. Imperialismo na África e na Ásia. Primeiro, é necessário que nós compreendamos o conceito de imperialismo. Imperialismo que surge como essa forma das potências, daqueles países que são considerados mais ricos, mais organizados socialmente, exercendo um domínio, uma influência sobre continentes, sobre países, socialmente e economicamente falando, mais frágeis. Então, o imperialismo a gente vai compreender como essa dominação, direta ou indireta, de países, de potências, econômicas e sociais, maiores sobre as menores. Então, por isso a gente vai entender como o imperialismo. E o imperialismo que chegou a ser chamado até de neocolonialismo. É como se fosse uma nova forma de colonizar, porque esses continentes, esses países, que sofreram esse imperialismo, já eram emancipados, chegavam uma potência, um país mais desenvolvido para exercer esse domínio. Então, por isso foi chamado de neocolonialismo. É como se fosse uma nova forma de colonizar países que já foram explorados e que já eram emancipados. A gente vai ter que no final do século XIX a relação entre africanos e asiáticos ela vai sofrer uma mudança, porque com a Revolução Industrial, e aí a gente coloca no contexto a Segunda Revolução Industrial, os europeus eles vão atrás de mão de obra. Mão de obra não tanto assim a preocupação em ser qualificada, mas sobretudo em ser uma mão de obra barata. E aí os africanos eles tinham como fornecer aos europeus esse tipo de mão de obra barata, e que conseguisse suprir a necessidade europeia no momento em que houve essa revolução industrial e que até hoje nós conseguimos sentir os efeitos, onde o sistema produtivo ele foi acelerado, principalmente a partir da chegada das máquinas e etc. Então, os europeus eles vão em busca dos africanos, para ajudar nessa mão de obra que a segunda revolução industrial pedia. Os dois principais países que vão exercer esse imperialismo, esse domínio sobre a região africana, são justamente Inglaterra e França. Mas, sobretudo a Inglaterra, mas se nós formos eleger aí um segundo país que exerceu uma influência também significativa, foi o país francês. Dentro desse movimento surgiu o que nós chamamos de discurso civilizatório. O que é isso? Os europeus eles chegavam nesses continentes, na África e na Ásia, com o discurso de que eles tinham a missão de ajudar esses lugares, essas localidades, a se desenvolverem economicamente, socialmente, politicamente falando. E isso chegou a ser conhecido como o fardo do homem branco. É como se o homem branco tivesse, o europeu, veja a cor da pele, o homem branco tivesse a missão de levar o desenvolvimento para o continente africano. A isso nós chamamos de discurso civilizatório. E que nós sabemos que na prática não aconteceu bem assim. Eu digo isso porque na Europa se acreditava que os europeus, de fato, estavam ajudando os africanos, aqueles que não foram fazer parte do imperialismo, que não migraram para o continente africano, imaginavam que os europeus que lá estavam ajudando, de fato, os africanos, mas não foi bem assim que aconteceu. Além da busca de mão de obra barata, que os europeus foram atrás dos africanos, eles também começaram a explorar os recursos que existiam na África. Matérias-primas, fontes de energia, a exemplo do carvão e do petróleo, e tudo isso também impulsionado pela Revolução Industrial. Então nós vamos entender que a Revolução Industrial vai funcionar como uma mola propulsora, como uma força motora desse impulso, desse movimento imperialista. E um ponto-chave do domínio europeu sobre os africanos é justamente quando eles descobrem ali em 1870 o diamante na região de Transvaal, lá na África, e também eles descobrem que tem aquele metal bem precioso, que a gente usa
para fiação, né, para o sistema elétrico, que é o cobre. O cobre sempre foi um metal muito valioso. E aí eles descobrem que tem o cobre, né, esse metal precioso, na região da Rodésia, também lá na África. Dentro de todo esse movimento, né, de tantas as coisas que surgiram, existia um temor dos conflitos, porque os africanos naturalmente poderiam reagir, né? Vejam, estavam sendo explorados, estavam sendo dominados pelos europeus, e aí o chanceler da Alemanha, Otto von Bismarck, vai pedir, né, vai convocar a Conferência de Berlim, para evitar que conflitos pudessem surgir. É importante a gente ressaltar aqui o contexto africano antes da chegada dos europeus. Antes da chegada dos europeus, né, existia uma economia doméstica tradicional na África. Como era que funcionava? Eles eram divididos em comunidades agrícolas, onde a mulher era responsável por cuidar daquele pedaço que pertencia aos moradores daquela casa. Então a mulher cuidava dos filhos, fazia comida, cuidava da casa e cuidava daquele pequeno terreno, daquela pequena parcela que tinha dentro da comunidade agrícola, enquanto os homens iam trabalhar fora, né, no sistema produtivo e em várias outras formas de trabalho. Em casa ficava a mulher cuidando dos filhos e etc. A isso a gente chama de economia doméstica. Era o que predominava na África, né, antes da chegada dos europeus. É válido lembrar que a África foi o continente mais explorado devido à região geográfica. A Inglaterra, por ser muito próxima ali do continente africano, facilitou com que os europeus chegassem até esse continente e exercessem esse domínio. Então, a gente vai compreender que a África foi muito explorada, principalmente pela Inglaterra, por conta dessa facilidade de acesso. A geografia contribuía muito para os europeus, sobretudo os britânicos e os ingleses. Os exploradores, eles até que mantinham sim a paz. Os europeus não chegaram na África com o intuito de brigar com os africanos, de maneira alguma, mas entre os grupos existiam pequenos conflitos. Isso aí não houve como evitar. E aí, como consequência natural, por conta do poder dos europeus, o continente africano veio a ser dominado. E o objetivo bem traçado pelos europeus, e que eles conseguiram, né, até porque dominaram, era justamente a exploração dos recursos naturais e também a posse das terras africanas. E aí, sob o controle europeu, a vida na África mudou, né? Existia um falso investimento europeu para o desenvolvimento africano. Lembrem-se, o fardo do homem branco. Os europeus chegaram lá com um discurso civilizatório, dizendo que tinham ido ajudar a África a se desenvolver, mas isso não aconteceu. Então, um falso investimento da Europa de recursos e também de desenvolvimento. Isso não aconteceu. Na verdade, eles tiraram mesmo dos africanos recursos naturais e dominaram o continente. Tanto que muitos dos recursos básicos, saneamento, alimentação, muita coisa faltava para os africanos. É válido lembrar também que já existia, sim, uma urbanização no continente africano antes da chegada dos europeus. Agora nós entramos em um momento de discussão sobre o imperialismo do continente asiático, como é que ele se deu. Além da França e da Inglaterra, sobretudo a Inglaterra, a Holanda e a Rússia também participaram desse movimento no continente asiático. E aí os ingleses eles exerceram o seu imperialismo no continente asiático na região da Índia, e lá eles fixaram entrepostos entre as cidades litorâneas da Ásia. Ou seja, a partir do litoral asiático, na região da praia mesmo ali, eles colocaram em pontos estratégicos alguns postos de domínio para que eles conseguissem ter esse controle, conseguissem estabelecer uma comunicação até, né, e enviesar o tipo de dominação que eles impuseram ali no continente asiático. Com isso, eles conseguiram iniciar a plantação da papoula. A papoula, né, era a planta de onde era extraído o ópio. O ópio, que era essa substância que deixava o pessoal bem leve, né? A exemplo da maconha aqui no Brasil, né, que nós sabemos que é ilegal aqui no Brasil, mas lá no continente asiático existia essa prática da produção da papoula, né, para a retirada do ópio, que era uma substância utilizada na região, inclusive na China. Né, vai chegar um período de retenção, a gente vai ver isso já já, mas eles fizeram isso inicialmente no continente asiático. E aí os ingleses também tentaram impor essa dominação através da cultura e da religião que era vivenciada lá na Índia, né? Chegaram com esse imperialismo do domínio social, político e econômico e ainda queriam impor a cultura e a religião, ao que eles não reagiram muito bem.
os ingleses também exerceram esse imperialismo na China, justamente onde era comercializado o ópio, extraído da papoula que foi plantado lá na Índia. E foi de onde surgiu a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio, ela surge justamente porque o governo chinês passa a proibir ali a venda do produto lá no ano de 1839, por conta da ampla utilização. O ópio estava sendo muito utilizado, né? E como tinha efeitos parecidos com o da maconha, que nós conhecemos bem quais são, né? O governo chinês colocou essa limitação, essa ordem. E aí surge o contrabando, né? Eles insistem em comercializar o ópio e esse contrabando era realizado mesmo as penas para quem era pego, né, contrabandeando o ópio serem severas. A China acaba por se render, né, dentro dessa guerra, com o Tratado de Nanquim, que vai acontecer ali em 1842. Uma outra guerra que houve durante esse imperialismo inglês sobre a China foi a Guerra dos Boxers. Os Boxers, né, eles eram esses soldados que existiam lá na região da China, e eles faziam justamente esse movimento de tentar impedir avanços de pessoas de outros estados que chegavam por lá. No ano de 1900, os Boxers, né, esses soldados chineses, chegaram a invadir a cidade de Pequim, contando com o apoio popular. Tudo isso foi na tentativa de expulsar os estrangeiros, mas os estrangeiros ampliaram ainda mais o seu domínio. Enfim, pessoal, esse é um resumo do nosso assunto, da prova do quarto bimestre, o imperialismo na África e na Ásia. Se você caiu de paraquedas ou se você é meu aluno, espero que você tenha gostado e que compartilhe com todo mundo esse vídeo, principalmente entre vocês, alunos. Até o próximo, se Deus assim nos permitir.